Agora, um discurso do excelentíssimo senhor Gustavo Petro Rego, presidente da República da Colômbia. Peço ao protocolo que acompanhe Sua Excelência, a quem convido a se dirigir à Assembleia. Minha filha, Antonella Petro, acaba de me enviar um parágrafo com o qual ela quer que eu comece meu discurso, então, com o respeito de vocês, vou lê-lo. É o parágrafo de uma menina de 15, 16 anos e diz assim: hoje estou orgulhoso de me apresentar diante de vocês como presidente do coração da terra. Assim é como os nossos indígenas da Serra Nevada denominaram o meu belo país. Geograficamente falando, faz sentido que sejamos o coração do mundo. No entanto, se somos o coração, temos que dar o exemplo de unidade, de paz total e de preservação da natureza. Se o coração funcionar, é um grande passo à frente. Entretanto, todas as outras partes do corpo são importantes. Se um falhar, os demais também falharão. É por isso que, do coração da terra, convidamos todos os países a fazerem um ato de consciência, a deixarem de lado a ganância que está matando a humanidade e a Mãe Terra e a darem um passo em direção à paz total. Até aquele momento, minha filha seguiu suas ordens e eu continuo. Senhoras e senhores presidentes do mundo, neste recinto, a capacidade de comunicação de um presidente depende da quantidade de dólares que ele tem em seu orçamento, da quantidade de aviões de guerra que possui e, no fundo, da capacidade que seu país tem de destruição sobre a humanidade. O poder de um país no mundo já não se exerce pelo tipo de sistema econômico ou político, ou pelas ideias que irradia, mas sim pelo poder de destruir a vida da humanidade. Aqueles de nós que não temos esse poder de destruição, pelo contrário, aqueles de nós que temos o poder de sustentar a vida no planeta, falamos sem que muita atenção nos seja dada e muitas vezes, talvez, apenas para os nossos próprios povos. Por isso não nos ouvem quando votamos para que o genocídio em Gaza seja interrompido. Mesmo que sejamos a maioria dos presidentes do mundo e representantes da maior parte da humanidade, não somos ouvidos por uma minoria de presidentes que podem parar o bombardeio. Ou seja, não somos ouvidos pelos presidentes dos países que podem destruir a humanidade. Se pedimos que a dívida seja trocada por ação climática, as minorias poderosas não nos ouvem. Se pedimos que parem as guerras para nos concentrarmos na transformação rápida da economia mundial a fim de salvar a vida e a espécie humana, também não nos ouvem. É o poder de destruição da vida que dá volume à voz no recinto das Nações Unidas e reúne a maioria de seus representantes e delegados. A voz das nações não é ouvida e pedimos para unir o esforço humano em prol da existência. Aqui falamos, mas não somos ouvidos. No entanto, talvez já não falemos para que nos ouçam e dialoguemos com os presidentes do poder mundial, mas sim para que os povos do mundo nos escutem. Hoje as coisas estão piores do que há um ano. 11 milhões de hectares da floresta amazônica foram queimados em apenas um mês, devido ao aquecimento global e à crise climática. Os cientistas disseram que, se a floresta amazônica fosse queimada, chegaríamos ao ponto de não retorno climático, onde as decisões humanas para deter o colapso já seriam inócuas. Pois bem, a floresta amazônica está queimando. Os sinos já dobram por todo o planeta. Por você, por nós, pela vida e pela humanidade, como disse Ernest Hemingway. Os sinos não dobram apenas por você, mas por toda a vida. O fim começou. Há um ano pedi uma conferência de paz pela Palestina neste mesmo lugar, antes mesmo de explodir a primeira bomba. Hoje temos 20 mil meninos e meninas assassinados sob as bombas
e os presidentes dos países da destruição humana riem nestes corredores. Com a ajuda do poder de comunicação dos meios de comunicação globais, que hoje estão nas mãos dos grandes capitais, eles reorganizam o mundo sem democracia, sem liberdade. O projeto democrático da humanidade está morrendo junto com a vida, enquanto os racistas, os supremacistas, aqueles que acreditam estupidamente que os arianos são a raça superior, se preparam para dominar o mundo brandindo o terror das bombas sobre os povos. O controle da humanidade com base na barbárie está em construção e sua demonstração é Gaza, o Líbano. Quando Gaza morrer, toda a humanidade morrerá. Acontece que o povo de Deus não era o povo de Israel, não é o povo dos Estados Unidos da América do Norte, mas sim a humanidade inteira. E as crianças de Gaza eram isso, humanidade. O povo escolhido de Deus estão matando o povo escolhido de Deus, as crianças da humanidade. Há uma razão para este Armagedon do mundo contemporâneo. Na falta de razão dos governos que aplaudem o genocídio e que não agem rapidamente para mudar as economias rumo à descarbonização, existe uma lógica. A lógica não está no mundo político, nem neste púlpito onde todos os presidentes falam. A lógica está do lado de fora e se chama desigualdade social. A Oxfam diz que o 1% mais rico da humanidade possui mais riqueza do que 95% de toda a humanidade junta. É nessa desigualdade alcançada, a maior da nossa história como espécie, que se encontra a lógica da destruição em massa, desencadeada pela crise climática, e a lógica das bombas lançadas por um criminoso como Netanyahu sobre Gaza. Netanyahu é um herói para o 1% mais rico da humanidade, porque é capaz de mostrar que os povos podem ser destruídos sob as bombas. Se medirmos a riqueza em CO2 emitido e não em dólares, temos a resposta. O 1% mais rico da humanidade é responsável pela crise climática que avança e se opõe a acabar com o mundo do petróleo e do carvão, porque essa é sua própria fonte de riqueza. Os políticos, incluindo os presidentes dos países mais poderosos do mundo, simplesmente os obedecem. Eles financiam as campanhas. Eles são os donos dos meios de comunicação. Eles são os que escondem a verdade da ciência, como no filme Não Olhe para Cima. Eles são os que determinam o que se pensa, o que se diz e o que deve ser proibido e silenciado. No seu poder de proibição e censura, eles gritam: viva a liberdade, porra! Mas é apenas a liberdade do 1% mais rico da população mundial que, em seu sentimento mercantil e livre, nos leva à destruição da atmosfera e da vida. O livre mercado não era a liberdade, como diziam, mas sim a maximização da morte. Esse 1% mais rico da humanidade, a poderosa oligarquia global, é quem permite que se joguem bombas sobre mulheres, idosos e crianças de Gaza, do Líbano ou do Sudão, ou que se bloqueiem economicamente os países rebeldes que não se encaixam em seu domínio, como Cuba ou como a Venezuela, porque precisam mostrar seu poder de destruição aos 99% restantes da humanidade, para que os deixem continuar dirigindo o poder do mundo e se apropriando e acumulando cada vez mais sua riqueza. A oligarquia global leva a humanidade à sua própria extinção, e é para lá que estamos indo. E a política lhe rende homenagens, abandonando completamente a ideia de liberdade e do poder dos povos, a ideia de democracia. A pergunta que deve ser feita a partir desta tribuna é se os povos permitirão isso. Já não há mais tempo, os governos são incapazes de deter a extinção da vida. Hoje é preciso escolher se é a vida ou é a ganância, se é a humanidade ou é o capital.
Só posso dizer aos povos do mundo, a partir da voz fraca de um país sem armas de destruição em massa, sem dólares, mas belo por sua diversidade natural e cultural, o país da beleza e das borboletas de todas as cores, que já não é mais a hora dos governos, mas sim a hora dos povos. O tempo já acabou. Ou levantamos a bandeira da vida, ou nossos povos se encherão de cemitérios, como nos mostrou a epidemia. É a hora dos povos e é preciso agir localmente e consertar mundialmente. O capital fóssil pode continuar. O capital fóssil não pode continuar. Os povos devem deter-lo. O veneno lançado na atmosfera é fatal. E as chaminés que o emitem devem ser paradas. Cada canto do mundo pode ser uma batalha contra essas chaminés. Há um século, uma bandeira vermelha era erguida nas mãos das multidões operárias, falando de uma revolução contra o capital. Esse mundo acabou. Perdida no gigantismo dos estados e na ausência de liberdade, a bandeira vermelha não encontrou seu lugar na história da humanidade. Mas hoje, com mais razão, não mais para defender uma classe e um sistema de ideias, mas para defender a vida coletiva, é preciso novamente levantar a bandeira, talvez já não vermelha, mas de todas as cores. Uma bandeira de toda a humanidade para defender sua própria existência no planeta. Talvez a palavra socialismo hoje tenha um novo significado. Os cérebros, que são a verdadeira base do trabalho, hoje estão mais conectados do que nunca. Hoje o saber humano é mais coletivo do que nunca. Ajudar uns aos outros sempre foi a magia que nos permitiu sobreviver durante 1 milhão de anos nesse planeta. Os indivíduos sozinhos são fracos e acabam nas mãos do fentanil, a droga da morte e da derrota humana. As pessoas somos fortes se nos ajudamos, e essa ajuda alcança a escala planetária. A ajuda mútua, a construção coletiva do saber, a humanidade como novo sujeito político, é a base de uma nova significação do socialismo. Somos o que há de mais avançado na vida. A vida inteligente. É preciso defender a vida inteligente e proteger as outras formas de vida de uma oligarquia global que as ataca. Uma nova riqueza deve ser construída, não mais baseada no petróleo, mas sim na intensidade, no trabalho criativo e livre que permite a altíssima produtividade alcançada atualmente, incluindo a inteligência artificial, que deve ser controlada por um poder público mundial. A produtividade permite o tempo livre e criativo, a conexão em rede dos cérebros humanos, a maior potência já alcançada, e essa rede neural da humanidade que pode nos permitir vencer com a bandeira erguida, a bandeira da vida. Já não falo a Biden, a Macron, a Scholz, ou a Xi Jinping, ou a Putin. Da China, recolho sua ideia de um diálogo entre civilizações. Da Europa, seu projeto de pacto social. Dos Estados Unidos, seu amor à democracia original de seus pais fundadores. Da América do Sul, sua diversidade tempestuosa, seu cavaleiro porta-bandeira, seu Simão Bolívar. Da África, seus tambores que nos chamam a nos comunicar com os espíritos da natureza. De Jesus, a ideia do amor universal, sua união da luz com a vida, dessas fontes civilizatórias e de outras que estão em todos os povos do mundo, devemos tirar as forças para a maior batalha pela vida da história humana. Essa batalha, indubitavelmente, é uma revolução mundial. Precisamos construir o maior exército de todos os tempos, composto por guerreiros e guerreiras da vida. O exército da vida não terá as armas da oligarquia global, não terá armas nucleares, não competirá por armas, nem terá o dinheiro em abundância dos bancos, nem o poder de destruir crianças nos genocídios da oligarquia.
mas terá o maior poder de todos. O poder de uma humanidade unida que não permitirá que tirem sua existência no planeta. Há apenas um ponto de vida infinitesimal em milhões de anos-luz ao redor do universo, e ele se chama Terra. E nela existe uma vida superior, que é a vida inteligente, a humanidade. Não podemos deixar que essa pérola do universo se apague. Sem a vida, apenas a escuridão inerte dominaria. E é essa escuridão inerte que preenche o coração e a alma da oligarquia global e de seus ídolos de barro. Cabe à humanidade travar essa batalha. É a hora dos povos. Se os governos não conseguiram, como aqui se demonstra, e decidiram brincar com bombas e guerras sem sentido e matar meninos e meninas, jogos de poder, então chegou a hora de colocar a solução dos grandes problemas da humanidade nas mãos do próprio povo, do povo simples da humanidade. Em vez de nos dirigirmos a governantes insensíveis, vamos nos dirigir a nós mesmos, ao povo comum. Vamos nos dirigir aos povos para coordenar ações comuns, demonstrações de outro poder democrático. No meio desse poder da humanidade transformada em consciência atuante, surgirão novos governos, novas lideranças. Se a vida vencer sua extinção, já não será a oligarquia global que governará o mundo. Ela será derrubada para construir uma democracia global. Uma nova história está prestes a começar. Obrigado muito, gentis. Agradeço, em nome da Assembleia, ao senhor Presidente da República da Colômbia.